Olá, prezados e prezadas, aqui estamos na nossa primeira aula a respeito da virtude, né? A nossa primeira aula eu preparei aqui uma breve apresentação para vocês, é a virtude teologal da caridade, tá bom? Então nós vamos já começar falando, porque o tempo é um pouco curto, né? E eu acredito também que a gente vai se aprofundando um pouco mais ao longo das nossas outras formações, certo? Bom, então eu acredito que vocês já devem ter buscado nos vídeos anteriores o que é o Stella Raio, qual que é a proposta do Stella Raio e a proposta do voluntariado, digamos assim, né? Então o nosso grupo está aumentando, agradeço muito a presença de vocês e gostaria também de convidar quem tiver uma amiga, uma irmã, uma prima, uma cunhada, alguém que queira efetivamente conhecer essa proposta, estamos bem abertos, tá? Pode me chamar no WhatsApp e a gente vai inserir no grupo para participar das formações que estão acontecendo. Bom, eu gostaria de começar com uma citação, né? Eu acho que ilustra bem aquilo que nós vamos falar, que é o seguinte. Vou até mostrar aqui para vocês. Não nos deve sobrar tempo, nem um segundo. Eu não exagero. Trabalho há. O mundo é grande. Essa citação é de São José Maria Escrivá, tá? É um santo que eu gosto muito. Eu acredito que algumas de vocês devem conhecer. Vale a pena depois se aprofundar na vida dele. Mas ele fala exatamente, essa citação eu acho que ela poderia resumir bem a virtude teologal da caridade, tá bom? Antes de nós trazermos a definição da virtude de caridade, eu queria fazer um breve percurso histórico com vocês, tá bom? Quem falou muito sobre virtudes é um autor, um escritor, um filósofo chamado Tomás de Aquino. Quando eu fiz psicologia na Universidade Federal, aqui no nosso grupo eu tenho uma colega que participou, né, dessa formação, acredito que ela deve lembrar disso. Nós fizemos um percurso filosófico antes de entrar de fato na psicologia, né? E nós estudamos alguns troncos filosóficos, alguns vieses, digamos assim. E um dos vieses que nós estudamos, que foi rapidamente, a universidade não se adentrou muito nesse autor, foi Tomás de Aquino. Ele trouxe uma outra visão para a filosofia, né? Ele aproveitou muito, se não for tudo, de Sócrates e colocou naquilo que estava vivendo a época, né? Aquela explosão de conhecimento filosófico. Então Tomás de Aquino, ele nasceu em 225 depois de Cristo, lá na Itália. E ele ele escreveu, estudou e se aprofundou na teoria dele por muito tempo, tá? Digamos que a vida toda dele. Ele escreveu um compilado chamado Suma Teológica. É um compilado tão extenso, tão denso, tão maravilhoso e tão abrangente que ele fundamenta a filosofia teológica, sobretudo da doutrina católica, tá? Então depois quem tiver interesse em se aprofundar, principalmente na Suma Teológica, não me procure, porque eu não sei o aprofundamento, tá bom? Procure alguém especializado, um filósofo, de preferência um filósofo e teólogo, que vai te informar, vai adentrar e se aprofundar no tema, certo? Mas eu pesquisei no livro doutrinário da Igreja Católica, em que traz um resumo do resumo da Suma, certo? E ele foi quem falou sobre virtudes, né? Então, no caso, ele trouxe um pouco a mais da filosofia da época, dizendo que não havia uma distinção e uma diferenciação da fé e da razão,
certo? Então, o que que acontece? Até aquela época, as pessoas acreditavam que a fé estava num lugar, a razão estava em outra, e também acreditavam numa questão de corpo, que existia a hipófise, que ligava a alma. Então, assim, era uma dissecção, era uma separação entre corpo e alma, né? E aí, Tomás de Aquino trouxe esse conceito que não existe separação, sobretudo de fé e razão também. E isso isso vai se aprofundando à medida que a gente vai estudando, tá? Então, quando eu estava na psicologia também, eu passei por bons meses, quiçá anos, assim, uns 2, 3 anos. O curso tem 5 anos, tá, gente? Mas eu fiquei lá os meus 2, 3 anos, 4 anos e meio, pensando o seguinte, que a ciência que eu estudava lá estava, digamos que, detonando com a fé que existia na minha juventude, ou o povo fala muito em caminhada cristã, né? No meu serviço apostólico, digamos assim, né? Então eu era uma coordenadora de grupo de jovens, eu era catequista na minha paróquia, né, São João Bosco, e assim, eu achava que era tudo diferente, entendeu? Que eu deveria, assim, escolher entre a minha ciência, que eu amava, psicologia, que eu amo, e eliminar a minha fé, né? Então eu deveria escolher a razão. E aí, um filósofo, teólogo, e que na época era um padre muito amigo, ele foi muito carinhoso comigo e falou bem assim: olha, minha querida Flor, brincadeira, ele não falou assim, mas ele falou assim: minha querida, você não precisa tirar toda essa ciência maravilhosa que você está estudando na Universidade Federal, que você está conhecendo, que é a psicanálise freudiana, eu aqui apaixonada por Freud, Lacan, me aprofundando no grupo de pesquisa. Por quê? Porque foi Deus que permitiu a criação dessa ciência. Então ele foi tão pontual naquilo que ele não me explicou Tomás de Aquino, ele não me explicou a Suma Teológica, ele não me explicou sobre virtudes, ele não se aprofundou em nada teologicamente nem filosoficamente, ele apenas direcionou: fique calma, que vai dar ok, vai dar bom, entendeu? Por quê? Porque Deus ama a ciência, Deus ama o conhecimento, porque Ele é criador de todas as coisas e também do conhecimento, porque Ele criou as pessoas no conhecimento. Então, aqui nós temos uma materialização daquilo que a gente, às vezes, fica na dúvida, né? Será que se eu me aprofundar nos meus livros psicológicos, eu vou me afastar de Deus? Olha, depende, né? Depende, porque você pode se aprofundar e ir por um viés, digamos assim, que os homens tomaram como verdade, que não é uma verdade divina, entendeu? Mas como que a gente sabe que existe uma verdade divina? Porque existe um livro, né, em que foi escrito sob a presença de um homem que se fez, de um Deus que se fez homem, que é a Bíblia, né? Então eu acredito que aqui, vocês que estão me ouvindo, vocês podem retirar um pedacinho da Bíblia, né? Tipo assim, um pequeno trecho, alguma coisa em que você vai ver a própria presença de Deus ali. Então, esses homens pecadores, pobres, fedidos às vezes, suvaquentos, cabeludos, barbudos, mulheres pobres, roupas feias, trapos, são a criatura de Deus que Ele nos deu para que pudesse falar do amor dele, entendeu? E é justamente esse amor que é a caridade. Isso é caridade. É a primeira caridade.
É a caridade que Deus fez para que esse amor chegasse até nós, através dessas pessoas mundanas, imundas, que puderam conhecer e amar a Deus e passar para nós, certo? Então, por isso que esse conhecimento ele é maravilhoso, porque um homem que escreveu em 225 um tema que é tão atual, que é tão perfeito dentro de suas imperfeições, ele poderia ser um pobre miserável, suado, fedido, barbudo, que foi ali sendo tomado pela graça caridosa de Deus e escreveu essas palavras, escreveu essa teoria e nos falou: não existe fé e razão separadas, elas se unem, elas são juntas. O homem que separa, certo? Então aqui nós temos uma breve introdução, hoje nós temos bastante conteúdo, eu acredito que eu vou conseguir passar para vocês, digamos que uns 20 minutos ou 30 de conteúdo, e depois nós vamos fazer ainda uma parte 2, no segundo momento dessa aula, porque é uma aula maravilhosamente extensa, mas muito adequada. Então, só para finalizar essa primeira parte introdutória, eu gostaria de dizer assim, que em uma das suas principais obras, né, ele escreveu assim, que é necessário que a gente se ocupe com tudo o que é verdadeiro, tá? Digno de respeito, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude louvável. E isso é a virtude. Isso é a virtude, tá bom? A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem, entendeu? Permite que a pessoa não só pratique os atos bons, mas ela dê o melhor de si. A pessoa virtuosa, ela tende ao bem, a procura, a escolha e a prática. Então, para finalizar mesmo essa introdução, eu volto naquela citação de José Maria Escrivá: não vos deve sobrar tempo, nem um segundo. Eu não exagero. Trabalho há, o mundo é grande. Então, existem muitas formas, muitas pessoas, muito trabalho para que nós possamos colocar em prática, para trazer essa virtude da caridade, que é o mesmo significado do amor. E é isso que busca o belo, que busca fazer o melhor, né? Que traz, assim, como disse aqui, essa disposição habitual e firme. Porque fazer o mal, nós encontramos saindo da porta de nossa casa, nós encontramos dentro da nossa casa. Qualquer segundo do mundo nós podemos fazer o mal, mas existe uma disposição interna de fazer o bem, querer o bem, desejar o bem, fazer o melhor, buscar o belo e a virtude. E essa disposição é a virtude. E nós podemos colocar como a virtude principal, sim, talvez a maior, porque diz assim que são 3 grandes: a esperança, a caridade e a fé. Mas já faço um grifo aqui, se eu puder fazer. Dessas 3, eu acredito que a caridade, que é igual ao amor, ela é a principal, porque a partir dela nós vamos encontrar todas as outras virtudes, certo? E agora nós vamos para a parte 2.